Oi, 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 tudo bom, minha gente? Olha só você que está chegando aqui agora conosco para essa nossa sequência de Mateus. Eu quero pedir que você não esqueça de se inscrever, se você não é inscrito no canal. Inscreva-se, é um dedinho aí, outro no sino e um outro no like. Por quê? Porque é a única linguagem que o algoritmo entende e aí coloca o que quer que a gente faça um pouco mais visível na plataforma do YouTube. E eu espero que você nos ajude a fazer isso se inscrevendo-se, convidando também os seus amigos e amigas para fazerem a mesma coisa. A gente vem nessa sequência já de 2 anos e 10 meses, 9, 10 meses, em Mateus. E eu estou muito feliz com aqueles que vêm acompanhando desde o princípio. Tem outros que chegaram depois e foram lá para trás e recomeçaram, estão vindo com a gente. E tem ainda milhares de pessoas que vão ser informadas e vão fazer tudo. E eu tenho certeza que quem quer que, preste atenção, eu tenho certeza que quem quer que se disponha a fazer toda essa sequência de Mateus, do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 28, no final, e fizer com atenção, e fizer checando no Novo Testamento, embora eu vá numa sequência de capítulo por capítulo, versículo por versículo, chamo Marcos para dentro para iluminar Lucas, João, onde quer que eles tragam uma contribuição adicional ao texto de Mateus, para ficar tudo bem claro diante de você. Pois bem, eu duvido que alguém que tenha essa iniciativa e faça esse processo inteiro com boa consciência diante de Deus, pedindo ao Espírito de Cristo que o ilumine, que não vá adquirir no processo, na repetição e na prática, colocando em ação, ativando os princípios aprendidos, ensinados por Jesus e aprendidos por nós a partir dos evangelhos. Eu, de fato, nunca vi ninguém com sinceridade fazer o que eu estou dizendo, botar em prática o que está aprendendo e se alegrar em fé naquilo que aprendeu e no privilégio de praticar e não ter a sua vida profunda e absolutamente alterada. Altera a existência, você entendeu? Muda tudo. Porque não é como ler a República de Platão, não é como ler os diálogos de Platão, não é como ler os pensamentos estoicistas de Marco Aurélio, não é como fazer qualquer uma outra coisa que literariamente seja bonita, como ler textos do Dostoiévski, que são maravilhosos da literatura universal. Deixa você mais poético, mais sensível, mais humano, mais culto, mais instruído. Mas o Evangelho tem algo diferente. O Evangelho tem esse poder de virar a gente do avesso, de puxar como quem mete a mão na nossa boca e nos tirar ao contrário. Arrancar o nosso interior para o lado de fora e o expor à luz de Deus, o expor à luz de Deus. Como quem mete a mão aqui dentro e puxa o nosso interior e o expõe à luz de Deus e muda tudo na gente. Muda tudo na gente. E é essa oportunidade que eu estou oferecendo a você aqui no YouTube todos os dias, já há 2 anos e 10 meses, de graça, para você aprender o Evangelho de Mateus. Eu vou repetir o que Jesus disse aos seus discípulos:
em verdade eu vos digo que muitos reis e profetas e mestres quiseram saber o que vós estáis sabendo e ouvir o que vós estáis ouvindo, e quiseram ver o que vós estáis vendo e não tiveram essa chance nem oportunidade. Foi Jesus dizendo isso aos seus discípulos. E disse, olha, e não é porque vocês são especiais, porque o meu Pai decidiu ocultar essas coisas dos sábios e entendidos e revelá-las aos pequeninos, porque assim foi do seu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão ao Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Pai o quiser revelar. E não tem nenhum mediador humano, nenhuma igreja no meio, ninguém. É uma questão de que o Filho decide a quem revelar o Pai, qualquer que seja o coração, onde quer que esse coração esteja. Saiba ou não saiba ele, o que quer que saiba ou não saiba. E a mesma coisa o Pai, em qualquer lugar da terra, é Ele quem revela o Filho. Não é nenhuma catequese, nenhuma doutrina, nenhum sacerdote, nenhum pastor, nenhum intermediário, nenhum clérigo, nenhum guru, é Ele. É o Filho que revela o Pai. Por isso tem gente conhecendo Deus no mundo inteiro e nunca ouviu falar de religião nenhuma, nem da sua crença, nem da sua fé, nem da sua igreja, nem quer saber, nem vai e vai morrer sem ouvir falar. Mas o Filho revelou o Pai, a ele o Pai, nas noites de sono, no cicio das brisas, no aconchego das sombras, no olhar dos filhos, no beijo da esposa, na gratidão pela comida, pela bebida, pela água fresca, pela bênção da chuva, pelo abrir de uma planta, desabrochar de uma semente. O Pai revela o Filho, o Filho revela o Pai. A gratidão surge, uma certeza de que tudo tem Criador, que tudo é criação, que tudo é fruto do amor. Existe uma pulsão vital de amor funcionando todas as criações, criaturas e existências. E tais pessoas que mesmo sem missionário, igreja, pastor, catequese, receberam revelação de quem era o Pai, porque o Filho lhes internurou o coração, e receberam revelação de quem é o Filho, porque o Pai lhes engravidou o coração. Esses descobrem automaticamente que a vida só faz sentido se for vivida como prática de amor, de justiça, de verdade e de alegria sincera de uns para com os outros. Com religião, sem religião, com cristianismo, sem cristianismo, em qualquer lugar da terra, é a liberdade absoluta de Deus. Vocês que vivem falando em soberania de Deus, soberania de Deus é isso. Vocês não têm nem coragem de chegar perto disso, porque tira o poder da mão de vocês, não é? Garotinhos que gostam de controlar Deus como se fosse um puppet da religião deles. Que coisa horrorosa. Ai, 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 ai. Ontem nós paramos aqui com Maria, irmã de Marta e de Lázaro, na casa de Simão o leproso, lá em Betânia, pegando um nardo puro, um perfume, um óleo de nardo, do perfume mais caro, e derramando sobre os pés de Jesus. Nos evangelhos a gente lê em Lucas, por exemplo, quem vem por trás e derrama perfume sobre a cabeça de Jesus. Ou a gente vê a mesma coisa em João, mas aqui o derramar é sobre os pés.
É como pegar o perfume mais caro, mais precioso, mais raro e derramá-lo aos pés de alguém a quem você ama profundamente. No caso aqui, dos pés de alguém a quem ela amava absolutamente, totalmente. E aí vem aquela pergunta dos discípulos. Discípulos não trepam nem saem de cima, não chovem e não molham, não ajudam e não deixam ajudar, é um negócio sério. Aí eles, capitaneados por Judas Iscariotes, disseram, mas que isso, Senhor? Desculpa a nossa intervenção, mas isso aqui é um desperdício. Não foi isso que a gente aprendeu com o Senhor. Quando houve multiplicação de pães e peixes, já 2 vezes para os pobres, tu nos mandaste recolher todos os pedaços para que nada se perdesse, para que não houvesse desperdício. E olha aqui, nós nunca assistimos desperdício maior, um derrame de uma fortuna em dinheiro, na expressão de um perfume, desse óleo precioso, esse unguento caríssimo, aos teus pés, mas são os pés. Será que não era melhor ter guardado esse dinheiro, guardado esse perfume, vendido, transformado em dinheiro para a gente fazer obras sociais e ajudar os pobres? Aí Jesus olha e vê, eles estão murmurando. O texto de Marcos diz, e murmuravam contra ela. Aqui em Marcos 14, 5. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 dinheiros. Era uma dinheirama. E dar-se aos pobres, e murmuravam contra Maria. Que coisa mais absurda. Você não se segura? A gente sabe que você gosta de se sentar aos pés dele para ouvir os ensinamentos, como Lucas 10 nos diz, que Maria, essa Maria, irmã de Marta e de Lázaro, gostava de sentar-se aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Mas uma coisa é ouvi-lo falando, outra coisa é pegar essa dinheirama e derramar aos pés dele. E murmuravam, que coisa mais horrorosa, você não se toca não, menina, não tem noção. Na hora que isso tem a ver com Jesus, na mesma hora eles colocam o tema e a pauta dos pobres. Se isso fosse um dinheiro que se tirasse, ela desse para qualquer um deles, nenhum deles iria reclamar. Se ela fosse tentar derramar nos pés de um deles, eles iriam dizer, não, vamos guardar isso aqui porque isso vale uma nota. É para mim, então me dá que eu vou vender e vou ficar rico. Vale um dinheirão. Mas agora eles têm a coragem de se meter entre Jesus e Maria, entre Jesus e a irmã de Marta e Lázaro, na casa de Simão leproso, depois da ressurreição do homem putrefato, apodrecido, que era Lázaro, irmão dela, e o coração dela está cheio de gratidão. E os caras não se tocam, vão se meter, interromper a sublimidade, vão fazer xixi na porta dos céus. Tocou na praça da Nova Jerusalém, como eu vejo o tempo todo, ou como diz o profeta Malaquias, no capítulo 1 e no capítulo 2 da sua profecia, quando diz, vocês trazem caca para cá e jogam na cara de Deus, é a expressão dele, Malaquias. Vocês vão e encebam a cara de Deus com a caca desses animais de vocês, dessa sanguinolência carregada de mosca. E vocês acham que Deus gosta disso?
que ele é um Deus de algum povo bárbaro, ou um espírito, ou um demônio bebedor de sangue, que pede sacrifícios e oferendas. Ele não quer. Ele repete várias vezes: misericórdia, compaixão e amor é o que eu quero ver como sacrifício vivo de vocês, nas relações de vocês uns com os outros. É amor, justiça e verdade e graça. Não carne, sangue, caca, xixi. Vocês acham que eu me alimento disso, que eu como disso, que eu sou mosca, que eu sou como os insetos do culto a Baal ou a qualquer outra divindade em volta? Me incluam fora dessa. Porque o Senhor repudia essa presunção humana de achar que a gente tem alguma coisa a dizer ou acrescentar no que diz respeito exclusivamente àquilo que Deus procura e só Ele pode achar no coração humano. A saber, um coração que o adore em espírito e em verdade, com toda a sinceridade. Quem mais pode fazer o escaneamento dessa verdade íntima e encontrar isso no coração de um ser humano, a não ser aquele que sonda mente e corações? Pois bem, isso nós estávamos vendo ontem quando paramos, Jesus dizendo: ninguém a moleste. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E os pobres continuam aí. Mais de metade da população do planeta é pobre. A gente tem mais de 4,5 bilhões de pobres no planeta. Nem todos estão passando fome, mas são pobres. Pobres de verdade. Pessoas para as quais eu, que para os ricos sou um pobre, para eles eu sou um rico. Eu caio ainda num percentual da humanidade que tem água na torneira, que tem água quente no chuveiro, que tem filtro, que come, que escolhe boas saladas e verduras, que varia comida com regularidade. Quando a vida está simples, no mínimo tem ovos, tem presuntos, tem queijos. Agora, esses que são os pobres do mundo, não tem nada. Vivem num estado de insegurança alimentar. Tem dias que tem dias que não tem dias que tem mais. No dia seguinte eles não sabem se vai ter qualquer coisa, quem sabe tenha só um pouquinho. E Jesus passou esse vaticínio: os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim, fisicamente, historicamente, concreta, palpável e visivelmente, não. É um interregno curto. Esse período onde vocês me veem, tocam e comigo conversam, vai chegar uma hora que vocês vão me procurar e não vão me achar. Vocês vão ter que crer que eu estou com vocês. Vocês vão ter que crer que eu habito vocês. Vocês vão ter que crer que eu não os deixarei por nada, que eu sou fiel. Eu jurei e não me arrependerei, que eu sou o Deus de vocês para sempre, que eu sou o sumo sacerdote intercessor ininterrupto da vida de vocês eternamente. Mas vai ter que ser pela fé, porque vocês não me verão até que eu volte, ou até que vocês voltem para mim. Não me verão na terra. Pois essa mulher
fez algo precioso, derramando este perfume sobre o meu corpo. Ela o fez para o meu embalsamamento, para o meu sepultamento. Em verdade, eu vos digo, ela está se antecipando, porque a minha morte está ali. Daqui a uns dias, em verdade, eu vos digo, preste atenção nisso, como a história conta, os atos da gente são as coisas que ficam, são os exemplos, são as atitudes, são as posturas, são os compromissos, são as expressões do nosso caráter, são as coerências expressas na linha do tempo, na timeline da nossa existência, coerente do princípio ao fim, coerente até quando você peca e se antecipa e diz: eu pequei. Não precisa ninguém me descobrir, ninguém tirar minha roupa, eu. Coerente a ponto de, reconhecendo o seu pecado, calar-se e dizer: eu preciso de um tempo para me tratar. Coerente para não mudar a mensagem, para não adaptar a mensagem às circunstâncias da hora em que se esteja vivendo. Coerente para ir do princípio ao fim, do alfa ao ômega, sem ceder à tentação de alterar nada na mensagem do Evangelho, nem um i, nem um tio na lei da vida. Coerente com a consciência da sua própria pecaminosidade e relatividade. Coerente com a graça de Deus que não falha, que é fiel, que não muda, que jamais se retrairá, porque ele jurou e não se arrependerá, que é o Deus da nossa vida de eternidade a eternidade. São essas coisas que ficam escritas. São essas coisas que viram evangelho. Você sempre ficou pensando que aqueles que se imortalizam em relação à fé são os que escrevem livros grossos, tomos teológicos dessa grossura, e só os intelectuais e acadêmicos lerão e vão discutir aqueles assuntos entre eles mesmos no masturbatório teológico religioso. Eles para eles próprios. Mas o povo não quer sabendo de nada. Você pode escrever suas sistemáticas, suas dogmáticas, seus compêndios teológicos. Outros seres, pouquíssimos, que vivem lá no topo de uma torre de marfim, discutindo uns com os outros, jogando xadrez teológico, sem alcançarem ninguém, sem buscarem salvarem ninguém, sem levantarem ninguém, sem acolherem ninguém, sem expressarem amor prático por ninguém, sem tempo para ninguém, porque estão estudando as letras e as minúcias. Porque se entregaram à devoção das letras e dos delírios delas. Ficam conhecidos pelos que são dedicados ao mesmo clube de elite, de minorias autoglorificadas. Mas não passa disso. Olha o que Jesus diz aqui. Em verdade, eu vos digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, o único evangelho dele, aonde for pregado em todo o mundo este evangelho, aonde for pregado em todo o mundo este evangelho, ele prossegue e diz:
será também contado o que ela fez para a sua memória. Só existe um outro lugar onde se diz aqui nos evangelhos que alguma coisa seria feita para a sua memória. É Jesus que, dando o pão e servindo o cálice, diz aos seus discípulos: fazei isto, ou seja, partindo o pão e bebendo o cálice, fazei isto em memória de mim. O outro lugar onde aparece essa ideia de será feito para a memória dela, lembrado, contado, falado, repetido para a memória dela, é este episódio, para a memória de Maria, irmã de Marta e Lázaro, que derramou o bálsamo perfumado aos pés de Jesus. E que Jesus disse: não a interrompem, não a molestem. Isso não acontece todo dia, e gente com esse coração não se encontra toda hora. Essa atitude, essa coragem de não pedir permissão a homem nenhum, na casa de um homem, que além de tudo era também um fariseu, com tanta gente observando, a maioria dos quais homens. E lá vem ela e derrama esse perfume precioso, que sabe Deus quanto custara para ela nas suas economias. E o derrama sobre os pés de Jesus, dando prioridade a isso em relação aos pobres. Olha que os pobres têm prioridade em relação a tudo, menos a um ato dessa singularidade íntima de uma pessoa diante de Jesus que não está nem querendo saber quantos tem na sala, o que estão pensando, se são a favor dela ou contra ela, se a aplaudem ou a recriminam, não quer saber da opinião, nem da adesão, nem da validação de quem quer que seja. Ela está sozinha, ela está espiritualmente nua diante de Jesus, com a sua alma, em espírito e em verdade, o adorando, trazendo-lhe essa manifestação de louvor singelo, como ela conseguia expressar o melhor que ela tinha. E traz para Jesus. Aí vem os discípulos e querem se meter. Em nome dos pobres, que na maioria das vezes eles passam batido e se escondem. Em nome dos pobres, acerca dos quais Jesus precisa lembrá-los toda hora: não vos esqueçais dos pobres. Foi o que disseram a Paulo, e foi o que Paulo disse aos que eram discípulos dele: não se esqueçam dos pobres. Eles têm preeminência no Evangelho do Reino de Deus. A menos que alguma Maria esteja sozinha, quebrantada, gementemente derramada em adoração diante de Jesus. Então não erga a voz, não toque, não puxe assunto, não interrompa, não diga nada, sob pretexto nenhum, nem em nome de todos os pobres do mundo. Cale a sua boca. Saiba a hora dos pobres, que é toda hora. Para você é todo dia e toda hora. Agora, essa hora de um ser humano quebrantado diante de Jesus é rara, é singular, é linda. É de uma poesia que embasbaca anjos. Por isso Jesus diz: em verdade eu vos digo que aonde quer que seja pregado este evangelho em todo o mundo, será também contado o que ela fez para a sua memória. É para ninguém esquecer que essas coisas precisam ter essa relevância de intimidade dentro de nós. Eu preciso aprender essa intimidade. Isso é o que significa
entra no teu quarto e fecha a tua porta. É onde eu derramo o meu nardo puro aos pés de Jesus. Onde eu faço aquelas coisas que a gente faz sozinho. Porque, conquanto eu já disse aqui, ela esteja cercada de um monte de gente, na mente dela, ela está absolutamente fixada apenas e exclusivamente em Jesus e não quer saber de nada, é só gratidão, gratidão e gratidão. O irmão apodrecido dela tinha sido tirado da morte e antes disso, quando Jesus ficava na casa dela, ela chegou a ser recriminada pela irmã Marta porque ficava sentada aos pés de Jesus bebendo-lhe os ensinamentos. Era uma vocação essencial para não perder a oportunidade da sublimidade, o que essa mulher carregava no coração e que, nos nossos dias, é um sentimento e uma consciência de uma natureza raríssima, raríssima, praticamente desaparecida do nosso meio. E Jesus está à procura de Marias como essa aqui. E que pratiquem essa devoção de amor em nome dele em todo o mundo, em todos os lugares da terra, com esse amor, com essa pureza, com essa simplicidade, como diz Paulo escrevendo em 2 aos Coríntios, no capítulo 13, versos 1 e 2, quando ele diz: mas receio de vós, que assim como a serpente enganou a Eva, vós também tenhais sido enganados por Satanás, que vos tenha afastado da pureza e da simplicidade, devidos a Cristo Jesus, o nosso Senhor, expresso aqui nessa declaração que Jesus diz. É tão linda, é tão maravilhosa a manifestação dela, que eu digo a vocês, seus Judas, seus Pedros, seus Tiagos, seus Joões, seus metidões, que aonde quer que esse evangelho venha a ser pregado em toda a terra, essa notícia de amor, de singeleza, de quebrantamento, deve ser contada para a memória dela. Então, um dos 12, logo ato contínuo, o cara ouve aquilo, já tinha uma coisa estranha nele. O próprio fato dele ter interrompido a ação de Maria, de ter sido o porta-voz da recriminação, que foi Judas que o fez, já denotava que tinha uma coisa ruim no coração dele. Como João diz no capítulo 12 do Evangelho, ele só falou isso porque ele era ladrão. João diz. A gente até vê isso e acha um julgamento muito forte, muito rápido, precipitado, porque Jesus mesmo nunca chamou Judas de ladrão. Disse, ai dele, era melhor não ter nascido do que nascer para viver isso, para entrar para a história das histórias desse modo, virar um personagem dessa catástrofe. Pobre homem. Mas João diz, ele já tinha isso dentro dele. De algum modo, ou por percepção, por revelação, por alguma perspectiva, João tinha essa fortíssima impressão, a ponto de escrever isso no texto a ele atribuído. Ele só falou isso porque era ladrão, não porque se preocupasse com os pobres, mas sim porque metia a mão. Ele mesmo metia a mão na bolsa, tirava para ele o que ele queria, deixava lá só um bocado para servir aos pobres, mas ele estava já há algum tempo agindo de maneira completamente pecaminosa e pervertida e diabólica. Aí, verso 14 diz, então, esse então é ato contínuo. Jesus diz isso e parece que o coração de Judas se fecha de vez. Quando Jesus disse, olha, as boas ações
é que serão lembradas, e as boas ações dessa mulher, com essa atitude, vai fazer parte da narrativa do Evangelho para a memória dela. Onde vocês forem pregar o Evangelho, lembrem-se de contar a história desse amor, dessa entrega, dessa paixão, dessa generosidade, dessa desqualificação das quantidades e da requalificação das qualidades. É isso que vocês vão fazer. Vão glorificar exemplos, não falastrices. Vão aplaudir fatos, não ficções e fakes. Vocês estão aqui para constatar e impulsionar realizações e obras, e não conversações do masturbatório improdutivo da teologia inconsequente, dos bastidores, aonde tudo que é gerado é nada. Ninguém nasce dali. É só um derrame de sêmen no masturbatório, mas ninguém fica grávido de Cristo Jesus em lugar nenhum. Mas o ato dela vai engravidar o coração de muita gente a me amar com essa pureza livre e limpa. Então, Judas ouviu aquilo e o que faltava dentro dele se manifestou. É o que a gente lê aqui no Evangelho de Lucas, o mesmo texto, no capítulo 22, no verso 3, se diz que os principais sacerdotes estavam fazendo aquele plot para realizarem a morte e a execução de Jesus, esperando uma hora que não tivesse muito povo vendo, porque eles têm medo de povo, mas de olho aberto. E o texto de Judas 22, 3 diz: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. E aqui se diz: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei? É a pergunta que ele faz. Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata, uma grana, uma fortuna para a hora e para a época. E desse momento em diante, Judas buscava uma ocasião para entregar a Jesus, olhando gente em volta. Será que agora é uma boa hora? Deixou gente avisada. Dentre essas autoridades, olha, eu vou deixar um sinal, prestem atenção. Depois combinou uma senha. Quando chegar a hora eu venho avisar. E eu vou voltar. E para vocês o identificarem, eu vou dar uma senha. Porque diferentemente do que os crentes pensam, Jesus era uma pessoa comum. O crente pensa que Jesus era um Absalão, o mais alto de todos. O mais lindo, bonito, que passava assim. Todo mundo dizia: uau, que maravilha, olha que olhos. Um tal de Públio Lentulus, num texto apócrifo, que os crentes adoram, mas o texto é falso, é fake. Diz que os olhos de Jesus eram azuis, como os de sua mãe Maria, tudo mentira. O cabelo dele era cor de mel, o porte dele era encantador. Aí vão descrevendo aquele galã sedutor, num texto atribuído a esse pobre Públio Lentulus. Eu li esse texto, eu tinha menos de um mês de convertido, olhei e saí rindo.
saí rindo, porque, meu Deus, eu fui criado numa casa onde idiotice não tinha permissão. E a boa parte dos meus amigos foram hippies. Em relação a quem também idiotice era objeto de gargalhada. Quando eu li aquele textinho do Públio Lentulus e daquele Jesus gostoso, eu achei aquilo a maior idiotice apanacada que se podia ter produzido, mas crente adorava. Liam até do púlpito. Eu vi evangelistas lendo esse texto apócrifo e fake do Públio Lentulus, evangelizando as pessoas. Olha como ele era lindo, aí liam isso. Uma coisa patética. Pois bem, o diabo entra em Judas. Aí Judas combina isso com eles. Eles dizem, a gente sabe que você gosta de dinheiro. Porque, gente, olha só, o que a religião, e é aqui que eu quero ficar pensando com você um pouco hoje, nessa traição, ela nos leva a uma questão, a dinheiro. Ele pergunta, que me quereis dar para que eu o entregue a vocês? O que vocês têm? E eles sabiam o que religioso gosta, porque eles eram os líderes da maior religião, da única religião monoteísta até então do planeta, conhecida. E eles adoravam, era grana, era dinheiro. Era uma casa depois da outra, era terem seu palácio pessoal, como sacerdote tinha um palácio. Eu conheço. As estruturas deles estão lá até hoje, com toda a sua grandiosidade. Palácios, grana. Religião em si só tem isso a oferecer. Ela tem muito a pedir. Tem muito a impor. Tem muito a demandar. Tem muito a reclamar. Tem demais a exigir, a fazer pesar sobre os outros. Mas para dar, ela não dá nada de graça. Até aqui é uma troca. Que quereis me dar e eu o entregarei? É negócio. Olha só, eu posso pegá-lo, eu posso trazê-lo. Quanto vocês querem oferecer? Eu pego, eu trago, eu entrego. Para mim, deu. Com esse cara, nós não vamos ter Messias nenhum, salvação nenhuma, libertação nenhuma dos romanos, não vamos ter emancipação nacional, não vamos ter governo sionista, não vamos ter dominação nem empoderamento militar nosso. Ele é contra a espada, ele diz que o reino dele não é desse mundo, ele manda perdoar, manda amar o inimigo, manda ser generoso, manda não julgar para que não sejamos julgados, manda dar 1 milha, 2 milhas com aqueles que são os nossos adversários. Diz que se nos ferirem uma face, a gente deve dar outra. Messias de quê esse cara? Eu cansei. Não sabe nem ficar rico. Pega um dinheiro que é uma grana em nado puro e deixa jogarem nos pés dele. E ainda diz que o evangelho, que a mensagem que se tem que pregar sobre ele no mundo todo, tem que lembrar fatos dessa natureza patética como esse que eu acabei de ver essa mulher praticar. Na hora que ele viu aquilo e viu Jesus validando a mulher e dizendo o que ela está fazendo é o que eu chamo de evangelho, é boas novas, mostrando que qualquer ser humano sem templo, sem sacerdote, sem altar, sem gasofilácio, sem coisa alguma, sozinho, pode oferecer sua alma, derramar suas lágrimas
pode vir solto, livre e nu diante de Deus, porque são esses os que Deus procura para seus adoradores. É isso que ele propõe, essa é a filosofia dele. Então, para mim, deu. Chega. Eu não quero mais. Quanto é que vocês estão dispostos? E eu entrego. Aí eles disseram, não vamos nem regatear com esse cara, vamos oferecer logo uma paulada em dinheiro. Que é para ele não voltar atrás. Aí disseram, uma prata naquele tempo tinha um valor que vocês não imaginam. Hoje é ouro, né? Mas naquele tempo, e até há 300 anos atrás na humanidade, a monetariedade que circulava para todo lado era a prata. Tanto é que em espanhol até hoje, quando se fala em dinheiro, é la plata. É a plata mesmo. E o ouro passou a ganhar esse status quo de ser garantia de tudo depois de uns 300 anos para cá. Mas durante muito tempo era a prata, era a moeda de negócios da terra inteira, no mundo inteiro era a prata. 30 moedas de prata era uma grana. E aí eles disseram, para não ter discussão, 30 moedas de prata. Aí Judas disse, feito, fechado. Esperem que vai ser logo. Agora, por esses dias. E eu estava dizendo a vocês, o que a religião tem a oferecer? Ela não pode te oferecer dons de curar porque ela mesma não possui. Ela mesma não possui. As maiores autoridades religiosas, quanto mais o indivíduo sobe no ranking religioso, menos carisma existe sobre ele. O tempo do carisma, da graça, da unção, dos dons, em geral é quando o cara vem chegando e em chegando se mantém puro e simples, capaz de pegar nardo puro e derramar aos pés dele, em adoração. Se esse for o espírito que se mantiver, a graça, a unção, o dom, as virtudes, o Espírito Santo, o poder de Deus continua presente. Mas quando o cara vai subindo no ranqueamento, ele começa a olhar as patentes dele, as estrelas dele, os louvores que ele recebe, as moções, os títulos, as glorificações, os louvores. Aí começa a acreditar que realmente tem uma coisa muito fascinante sobre ele. E tem um borogodó nele que nem Deus resiste. Quando esse dia chega e essa hora se interpõe na vida desse indivíduo, acabou tudo. Aí ele virou só um religioso. Ele virou pastor, ele virou padre, ele virou um freio, ele virou sacerdote de qualquer que seja a natureza, ele virou um cônego, virou um dom, virou um bispo, virou um arcebispo, virou um apóstolo, virou um papa. Isso acontece com médiuns. Médiuns que chegam purinhos, expressando pelo menos um dom paranormal, no mínimo, um dom paranormal. Mas depois de um tempo, quando começam a vir os ricos, os senadores, os políticos, deixando grana e tal, e as mulheres começam a ficar encantadas, o cara vai virando João de Deus. E não foi o único, e nem foi o primeiro. Foi um dentre muitos que o precederam e dentre muitos que existem concomitantemente à existência deles. Está cheio de gente assim, e são os meus amigos espíritas que me contam, pais de santo candomblecistas que me contam, dizem, Caio, a minha luta no candomblé é igual a sua luta, denunciando a falcatrua. Alguns
pais de santo da Umbanda, que são meus amigos e conversam comigo e me assistem todo dia, estão me assistindo aqui agora. Me dizem, essa é a minha luta, porque eu tento fazer as coisas limpas. E dar ênfase ao cuidado aos pobres. Dizendo que Deus quer mais do que tudo o nosso serviço aos pobres. E não está interessado na venda de mandingas, para um lado nem para outro, nem de quem quer que seja. E a gente cita você o tempo todo. Eu sei que eu venho sendo citado positivamente em centenas de centros espíritas, em terreiros de candomblé e de umbanda, por gente séria que está querendo coisa séria também nesses lugares. Tenha lá a crença, o conteúdo que tenha, mas pelo menos que tenha no meio de todos os conteúdos honestidade. Mesmo que haja ignorância, que haja sinceridade pelo menos. Mas não tem sinceridade, só tem grana para oferecer, para trocar. A promessa deles é dinheiro. E você vai virando o Judas da religião quando se encanta pelo dinheiro da religião. Como essa teologia da prosperidade é uma fábrica de Judas. Escute aqui, recorta aí para você, se você quiser um recorte do que eu estou dizendo. Essa teologia da prosperidade é uma fábrica de Judas. Porque os pastores e os líderes religiosos e padres, ou quaisquer outros grupos religiosos que lidam com essa volúpia do dinheiro, prometem que você terá dinheiro se fizer a barganha conforme a proposição, conforme a mecânica do negócio espiritual ensinado a você. Mas você tem que contribuir, tem que trazer a grana. Como foi aqui? Eles sabiam que quando um discípulo deserta do Evangelho, quando ele deixa, quando ele apostata a fé, quando ele se torna um desertor de Cristo Jesus e do amor de Deus, não haverá nada que seja mais tentador, mais desejoso, mais provocativo, mais atraente, mais chamativo e de maior interesse para essa pessoa do que dinheiro. O diabo sabe disso. Satanás entrou em Judas. E aí eu vou dizer uma coisa aqui, dentro desse recorte que você deve ter para você, é que eu olho em volta e vejo Satanás entrando em milhões de Judas, líderes de igreja, de grupos religiosos. Satanás entrou neles. Isso é pior do que possessão demoníaca, porque o possesso ainda tem uma certa resistência ao espírito imundo e reage contra. Porque existe dentro dele uma vontade de reação, ele não quer se entregar. Agora, um cara que vira Judas, um apóstolo que vira Judas, um bispo que vira Judas, um pastor que vira Judas, um padre que vira Judas, um médium que vira Judas, um pai de santo que vira Judas, uma mãe de santo que vira Judas, e a maioria virou Judas, Satanás entrou neles. Eles não vão tremer, nem ter um tremelique, nem virar o olho, nem cair para lá ou para cá, não. Eles se amalgamaram. Eles se tornaram um com a entidade maligna. E o amor ao dinheiro é o centro do culto a Mamon. É o centro do culto a Satanás. Ao que haja de adversário da vida, adversário do amor, adversário da graça, adversário do pobre, adversário da sinceridade. Você entra com o dinheiro e as coisas mais bonitas começam a se tornar outras. Na mesma hora. Não passa muito tempo. Eu vi e conheci gente que chegou linda
Oh, 2, 3 anos depois, bastou ir para a congregação errada, o cara já estava doidinho, maluco, correndo atrás da prosperidade de Judas. E eu queria ainda dentro desse recorte dizer a você que essas campanhas da prosperidade, que frequentemente levam o nome de jejum de José, sacrifício de Abraão, 300 de Gideão, o fogo de Elias. No entanto, eu digo a você, em nome de Jesus, todos eles são apenas gente fazendo a oferta de Judas aos malignos, aos demônios da religião, que faz a promessa da recompensa como dinheiro, prosperidade e muito poder de aquisição, de controle e de imposição da sua vontade, porque você tem e pode. Aí até o Filho de Deus fica na tua mão. Até o Filho de Deus é entregue de acordo com a tua vontade, o teu querer, o teu capricho, e a hora que você acha mais oportuno fazer isso, até Jesus entra no pacotão, no combo desse negócio. Deveriam, portanto, fazer e chamar todas as campanhas da teologia da prosperidade de a campanha de Judas. A campanha das 30 moedas de prata. Porque é isso que eles são e é isso que eles fazem. Então, um dos 12, chamado Judas, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa oportunidade onde não tivesse gente olhando, para que ele pudesse entregar a Jesus a eles. Olha só, gente. Ora, Satanás entrou em Judas. Eu queria terminar hoje aqui dizendo isso. É absolutamente trágico, porém possível. Esse Judas aqui expulsou demônios, operou milagres, todos os apóstolos operaram, incluindo ele. Curou doentes, viu maravilhas indizíveis de Jesus, teve privilégios extraordinários, acerca dos quais Jesus disse: em verdade eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que você, Judas, está vendo e ouvindo e sabendo, e não tiveram a chance. Ele teve toda essa chance. Mas o coração amou mais ao poder deste mundo, às influências deste mundo, às famas deste mundo, aos tesouros deste mundo, às riquezas deste mundo, as ilimitações propostas por esse mundo, a falta de referência de caráter pessoal para si mesmo, conforme é proposto o tempo todo. Quem está nesse ranqueamento, que se supõe esteja num lugar acima dos outros humanos, são semelhantes a esses congressistas que querem votar uma PEC que os blinde, que os ponha acima de todo bem e de todo mal, que os isente de todas as falcatruas e que dê a eles um poder superior a todos os demais humanos cidadãos do planeta. É isso que a igreja acaba fazendo, ou que os líderes das igrejas acabam fazendo com aqueles que aceitam como Judas vendidos às proposições que eles fazem. Venha e eu lhe darei. Não é Satanás, agora são os líderes que dizem: eu te darei, eu sei, eu tenho o poder, eu tenho a cobertura, eu vou fazer isso por você. Ele não tem esse poder, nem essa cobertura, mas ele tem a força desse engano. E você tem a cobiça que já o dominou e que já fez de você alguém abertinho para essa invasão maligna de Satanás.
Senhor Jesus, eu sei que é dura essa palavra. Tem muita gente que fica com coceira nos ouvidos, inquieta, porque são Judas. Porque estavam entre nós, estão entre nós, se dizem dos nossos, dizem dos teus, se dizem discípulos e não são. São os teus piores adversários, são os piores satanases, são os piores inimigos, são os falsos apóstolos, são esses pseudo-ministros de justiça que só praticam iniquidade. São esses anjos de luz que escondem a maldade satânica sob as suas intenções e os seus interesses e que enganam milhões de populações pela terra fora, no curso da história. E é Jesus quem é entregue para a cruz, foi e continua sendo entregue. É o evangelho que continua a ser preterido, vendido, abandonado, esquecido, porque ele nos chama a termos memórias de coisas bonitas, simples e boas, que nós não queremos. A gente quer a memória dos Taj Mahal, não dos momentos de quebrantamento e derramamento de nardo puro aos pés de Jesus, na solitude dos nossos corações sinceros diante de Deus. Por favor, permite que em alguém e em alguns essa palavra tenha alcançado compreensão e a graça do entendimento. É o que eu te imploro, é o que eu te peço de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente boa, vocês estão vendo passar aqui um Pix, e os amigos pediram que eu pusesse aqui há um ano atrás, mais ou menos, durante alguns meses, me pediram, e aí eu botei esse Pix, que é um CPF, está escrito Caio e Adriano. Esse é para aqueles que dizem: a gente queria tanto participar da sua vida pessoal, ajudando de alguma forma você, hoje em dia, na minha velhice. E eu agradeço de todo o coração. Eu tenho até mencionado uma vez ou duas na semana alguns nomes de pessoas, nunca de quantias, de pessoas que estão nos ajudando aqui. Muito obrigado, sinceramente. Agora tem um segundo Pix passando aqui, é um CNPJ. Obviamente esse aí não é para pessoa física, é jurídica, portanto é o meu ministério. É o que eu estou fazendo, não só agora aqui nessa exposição, mas quando acabar eu vou continuar fazendo outras coisas. E faço todo dia, faço em vários lugares. E não consigo fazer sozinho, sem a ajuda dos que me ajudam. Com todo o amor, trabalhando com amor, e alguns voluntariamente. Como o pessoal que está lá nos Estados Unidos fazendo voluntariamente. A Emily e o Diogo, lindos filhos amados do meu coração, voluntariamente. Hoje cedo, eu abri aqui, eu já vi o grupo deles lá trabalhando. O Lácio, a Bárbara, voluntariamente, são amigos que me ajudam há 40 e tantos anos, quase 50 anos. 45 anos o Lácio, a Bárbara há mais de 40 anos. E com a expertise que Deus deu a eles, estão lá trabalhando. E aqui tem os que trabalham, que tem mulher, filhos, que tem compromissos a serem honrados, precisam ganhar no Rio, em São Paulo, no interior de São Paulo, em Santa Catarina, gente trabalhando, fazendo esse time, sem o qual eu não consigo entregar todas as coisas que eu entrego. Então tá aí o Pix, para quem quiser ajudar. Tem outros que dizem: escuta, tem outra forma? Tem. Escreva caiofab.com.br e enter. Aí você vai entrar no meu blog, ó, tá aí, caiofab.com.br, é só apertar enter. E aí eu vou esperar que a máquina lá dentro resolva entrar quando ela quiser entrar. Olha só, eu sou mais paciente que essa máquina. Porque não é possível, o dedo do Caio não iria levar tantas léguas assim. Deve estar preso lá dentro, só pode estar.
Porque, ó, é só fazer assim, ó. Ai, e vai. Se não foi, é melhor me dizerem assim, ó, tá preso, o botão ficou preso aqui dentro, então não estamos conseguindo. Eu quase que fui lá dentro para apertar esse botão preso ou para puxá-lo. Pelo amor de Deus. Tá aí, ó. Quem quiser ajudar de outra maneira que não seja através do Pix, muito obrigado. Vá adiante, por favor. Tá aí, ó. Muito obrigado. Aí tem dois bancos, Santander e Banco do Brasil. Tem a conta de um e de outro com as respectivas informações de CNPJ, de uma conta e de outra. Santander e Banco do Brasil. Mais opções. Clica, entra, passa rápido esse verde. Estão ali os mesmos dois bancos, mesmas contas, tudo igual. Embaixo, cartões de crédito de todas essas bandeiras, tem no mundo inteiro. E aqui no Brasil, para quem gosta de fazer, sobretudo, aquelas contribuições programadas. Abaixo tem o PagSeguro e para quem está no mundo todo, no exterior, tem o PayPal, que você pode usar para enviar sua contribuição, pelo que eu agradeço enormemente. Mas a minha maior alegria é uma outra. É que você escreva aí caifab.com.br/cursos. Cursos. E agora aperte o Enter. Aleluia! Entrou no Enter. Tá aí, ó. Vários cursos meus. Se você clicar em cima de qualquer um desses cursos, qualquer um, eu vou aparecer num vídeo, clicando em torno de uns 2 minutos, o que eu entrego a você em cada um desses cursos. Quantas aulas, de quanto tempo de duração e o conteúdo, o que você vai sair sabendo nessa sequência progressiva, conforme a proposta do curso. Vá lá e pegue o seu. Esse aí é o do Dilúvio ao Apocalipse, gravado na Turquia. Começamos a gravar lá no Monte Ararat, onde a Arca de Noé pousou, e terminamos na ilha de Patmos, onde o João do Apocalipse, o João de Patmos, recebeu a revelação do Apocalipse. Assim são todos os demais cursos. E hoje em dia eu tenho oferecido o curso que eu estou gravando, que é o Poder dos Salmos. O Poder dos Salmos, você encontra no mesmo lugar, caifab.com.br/cursos. São 18 minutos, 20 minutos todo dia. Centenas de salmos lidos a partir de Jesus como chave hermenêutica, chave interpretativa. Cada pedaço de salmo vira um portal do Evangelho. E olha, o que gera de fortalecimento, de inabalabilidade na fé, é um negócio poderoso, mas você só vai saber sabendo. Não adianta você ficar julgando a priori, o Caio já falou sobre muitos salmos, ou eu leio salmos. Você leu a vida inteira e nunca entendeu nada. Dê uma chance a você de saber que você não soube até hoje ainda. Dê uma chance a você de saber que você não soube realmente o que os salmos podem e estão ensinando e podem fazer de revitalização e de empoderamento e de inabalabilidade na sua vida. Então não acredite que porque você já leu como quem toma água com açúcar que você conheça os salmos. Eles são profundos, eles não são essa brincadeirinha devocional lá da igreja, não. E é isso que eu quero que você aprenda, porque não há nenhum curso meu aí que vá te colocar mais firmado nessa rocha, com vontade e coragem de andar destemidamente, do que o conteúdo que eu estou dando e aplicando. E é o conteúdo da consciência de um velho que viveu 52 anos o Evangelho, sabe o que está dizendo a você. Por ter passado tudo, de bom, de mal, de excelente e de horroroso. Eu sei. Tenho tido a oportunidade de aprender contentamento, poder e poder tudo naquele que me fortalece. E é isso que esses salmos vão trazer a você. Peça o seu.
peça logo, peça hoje, peça já. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém, amém e amém.